Todo mundo pronto, então? Sem cortes, tá? Vamos... Fé no cinema e... Action! Olá, pessoal! Eu sou o seu apresentador, Rafael Coelho. Estamos aqui hoje para gravar um episódio muito corajoso em um plano só do podcast. Eu quero ver o filme, o melhor, o maior, o mais inacreditável podcast sobre cinema, filmes e pessoas que assistem. Eu sou o seu apresentador, Rafael Coelho, como sempre, e hoje comigo estão Leonardo Wittmann. Olá, olá, pessoal. E Alexandre Rossi. Mas fala... Bom! Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Eu Quero Ver o Filme, a comunidade mais amadora do mundo. O pom é muito importante, se tu não gritar isso, não funciona. É verdade. Muito bom. Rafael, Oi. sério, eu tenho uma sugestão no podcast. Eu sugiro que agora tu sempre comece abrindo a latinha e gritando action. Eu acho que seria muito legal. Action! Sim. Cara, tem que ser. Mas então tá, o que vocês têm visto de interessante antes da gente entrar no... Já pulamos assim direto pro negócio. Pro que importa. Hoje é porra louquice total. Não, tá certo. Hoje é... Eu assisti nesse final de semana um filme que eu não esperava que eu fosse assistir. Ou não. Tu não gostou. Não, Tu adorou. esse filme pra mim foi meio que o final de Vale Tudo, assim. Foi completamente aleatório. O que quer dizer isso? O final de Vale Tudo foi, tipo, episódios completamente feitos a toque de caixa. Ah, essa novela, tu tá falando? A novela, desculpa, a novela. Eu fiquei pensando, o que MMA tem a ver? O que ele tá falando? Não, a novela. Eu não assisti MMA. E foram capítulos completamente feitos a toque de caixa, assim, várias cenas, tipo, rápidas, mal explicadas. Principalmente quem matou a Odette Roitman. Ninguém matou a Odette Roitman, porque ela está viva. Mas é que foi... Spoilers! Ao mesmo tempo eu achei tão genial, assim, eu achei tão descabido, tão desvarado que eu amei. Então, acho que um pouco eu tive essa mesma impressão assistindo o filme que eu assisti esse final de semana, que é Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Eu vi isso também, sim. A versão 2025. Aliás, eu vi esse filme e não falei em nenhum episódio do podcast. Por que será? Eu vou dizer que eu gostei. Tem seu charme. Isso eu vou querer concordar. Tem seu charme. Eu acho que o filme... Bom, eu tô atropelando o Leonardo. O filme tem algumas coisas que ele faz bem, mas, eu saí... É um filme do Pânico. É um filme do Pânico! Eles transformaram, eu sei que vocês fizeram no verão passado, quase numa meta paródia de si mesmo. Sim, E quebra completamente a tradição da série. Não que eu seja um grande fã, eu sei que vocês fizeram no verão passado, mas eu saí do filme pensando, por que esse filme existe? Que propósito ele serve? Porque Pânico existe e é bom. Mas enfim, vai tu, Leonardo. Eu não sei quando é que eu assisti o primeiro, eu sei que vocês fizeram no verão passado, eu acho que faz uns 2 anos, eu não me lembro, quem era o assassino. É um remake? O assassino do original? É o terceiro filme da série, mas é um remake / reboot. Assim. Alexandre, lembra do Pânico 5? Quando eles falam Pânico que é um... é o primeiro desses com a Jenna Ortega, né? Como é que é? Um Legacy Sequel. Algo assim que eles chamam. Mas é que isso que eu ia falar, eu acho que no caso do Pânico funciona porque eles não querem refazer também, né? Alexandre, mas é literalmente a mesma fórmula. É personagens novos, com alguns personagens que retornam em papéis tecnicamente secundários. Cara, eles pegaram a fórmula que o Pânico descreve no filme de Legacy Sequel. É que esse filme sempre foi um Pânico... Quero ser Pânico, né? Um pouco, Ele surgiu junto na onda do Pânico, com a mesma fórmula. Isso é verdade. Uma ambientação parecida e tal. Mas eu gostei, assim, eu achei que tem essa coisa meio malucas de pegar personagens super importantes dos 2 primeiros filmes e trazer eles de volta, e eles têm um deles tem uma virada que eu achei desvarada.
Que eu achei, louca, mas mas que eu achei eu achei legal. Quando o Leonardo Achei fala legal. desvairado é porque a coisa é boa. Exatamente. Mas eu me diverti que nem no final de Vale Tudo, então foi o que eu assisti. Eu sei que vocês fizeram no verão passado. Sabe o que seria um final mais genial pra Vale Tudo? A gente vai ter o lançamento em breve, acho que ano que vem, o próximo ano, do filme do Street Fighter, né? Tá em produção, né? Estão saindo imagens. É capaz de sair antes do Mortal Kombat. Aliás, É, deixa eu abrir um parênteses rápido. Eu não sei se vocês viram que a Warner tá facilitando, abrindo as portas para negociações para ser vendida Uhum. e vender todas as suas sub-coisas. Então, Prime vai deixar de ser Warner, coisa vai deixar de ser Warner, vai ser uma loucura. Sério? Cara, eu tô com a teoria que se sair uma negociação antes do lançamento do Mortal Kombat, eu acho que o filme vai receber mais um atraso. Acho que vai ser atrasado mais uma vez o lançamento, porque vai ter que mudar a administração e várias coisas. Provavelmente o filme vai ser jogado. Imagina que droga. Mas eu tava falando em relação ao que o Leonardo falou do final de Vale Tudo. Eles perderam uma boa chance de fazer um product placement ali, uma parceria, um merchan, porque imagina um flashback, um sujeito de kimono vermelho, de repente a gente escuta Hadouken! E a Odette Roitman caindo assim. Daí a gente vê um close e ele é loiro e escreve: quem matou a Odette Roitman? É só isso mesmo. Agora entendi. Tá, não, mas agora que tu falou isso, eu vou ter que voltar para o Vale Tudo, porque teve uma coisa genial que aconteceu no Vale Tudo. Que sinceramente, eu acho que nunca aconteceu na história da TV brasileira. Shoryurepa! Que antes, isso ficou muito na minha cabeça, que antes do bloco final da novela, que iam revelar quem matou a Odette Roitman, no intervalo teve uma propaganda que não sei se era da Nivea ou da Dove, com a Deborah Bloch. Sim. E quem pra não sabe, a Deborah Bloch que fez a Odette Roitman nessa versão. E na propaganda... Sabia que eu era amigo da Deborah Bloch no WhatsApp? Só que ela te bloqueou. Ela me bloqueou. Mas ela te deu bloco. Tá. Tá. Ou tu bloqueou ela, não sei. Não, ela deu não, mas bloco. daí no intervalo de uma propaganda da Dove ou da Nivea, ou de algum shampoo. E daí a Deborah Bloch tava fazendo propaganda e ela começou a dizer, não, porque você sabe que os cabelos podem renascer. E importante na vida é se rejuvenescer, é nascer de novo, é nunca morrer. E daí eu pensei, cara, a Odette Roitman não morreu e a propaganda da Dove acabou de dar esse spoiler. Mas eu pensei, não pode ser isso. Eles não iam fazer isso. E daí voltou a novela, a Odette Roitman tava viva. Tipo, eu achei uma coisa completamente... Eu não sei se... Eu achei genial, porque a propaganda da Nivea do shampoo deu o spoiler que a personagem que ela faz na novela tava viva. Isso é uma negociação difícil, porque isso exige uma confidencialidade muito grande, né? E eu ia xingar o Leonardo por dar o spoiler e agora eu... Ok, dane-se. Se a Nivea já... Isso aí é conhecimento público. Ela não morreu, Rafael. Ela não morreu. Na minha época, o Odette Roitman morria. Pra não vazar, deve ter contrato com multa, deve ter sido bem amarrado isso aí. Ou talvez eles tenham feito a propaganda, quem fez a propaganda nem sabia qual era o final, porque eles gravaram vários finais da novela. Tinha a possibilidade dela estar viva, tinha a possibilidade de X ter matado ela, de Y. Sabe o que eu acho que é mais provável, Leonardo? O quê? Que eles tenham gravado o mesmo número de possibilidades de propagandas da Nivea. Sim. E a emissora ter escolhido a versão que passava junto com o final. Pode ser. Não é impensável. Pode ser. Não, sabe o que eles vão fazer, provavelmente? Eles têm o Vale a Pena Ver de Novo, né? Eles vão provavelmente, quando passarem no Vale a Pena Ver de Novo, usar outro final. Sim, daqui a 20 anos. Eles fazem isso? Quantos anos. Podem fazer. Eles têm esse material bruto, né? Interessante. Isso é uma coisa legal até, na verdade. Seria mesmo. Podiam fazer Você Decide também. Podiam. Tá, meu bloco terminou, tá. Xandinho, tamo contigo. Eu assisti de novo um filme que eu tinha assistido há muitos anos e não lembrava direito dele. Sei lá, acho que faz mais de 20 anos que eu assisti esse filme. Não sei se... eu acho que sim. Que é um filme, eu acho que é de 99, que é Tudo Sobre Minha Mãe, do Pedro Almodóvar.
E Baita filme. eu vi muita coisa do Almodóvar e tal, mas eu não lembrava desse. Eu já tinha visto, mas, né. E aí cara, eu vi de novo e assim, é um dos melhores filmes do Almodóvar, assim, se não for o melhor, assim. Tipo, ele tá entre os melhores, com certeza. Ah, é um filme que fala de perda, de ausência, de trauma, de uma forma com muitas simbologias, com muita delicadeza e ao mesmo tempo com aquele melodrama forte do Almodóvar que a gente conhece, né, a assinatura dele. E que ali nos anos 90 já o Almodóvar sempre fez isso, né, mas colocando em foco a comunidade LGBT. E é interessante que nesse filme praticamente todas as personagens são mulheres, assim, com raríssimas exceções ali. Isso eu acho muito legal também. E, cara, todas as personagens são interessantes e não sei, os diálogos são bons e eu achei muito legal, assim, muito muito massa mesmo. Eu gosto muito de Almodóvar, é um dos meus diretores favoritos da vida. E foi muito bom rever esse filme. Não sei onde é que ele tá, se é na Netflix ou na. Ele tá em algum streaming, na Prime, alguma coisa assim. Agora eu teria que. Vou procurar rapidinho aqui. Esse filme foi um que eu também precisava revisitar, porque eu vi uma vez e gostei muito. Apesar de que eu sempre que surge o assunto Almodóvar, eu tenho que gritar que talvez não seja o melhor filme tecnicamente, acho que não é perfeito e tem várias coisas que o Almodóvar melhorou com os tempos, mas o meu filme favorito dele ainda é Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos. Ah, tá. Esse aí é Que, ótimo. que também faz muito- isso de, tem um grande elenco de mulheres, todas as personagens são divertidas e interessantes por si só, e o filme em si é um humor desvairado que eu adoro. É. É genial. Esse filme tá na Prime, tá? O Tudo Sobre Minha Mãe tá na Prime. O Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos tá grátis no Mercado Play. Olha aí. Mercado Play só Fica a dica para os nossos tá, ouvintes. o filme está lá. O Mercado Play só é um pouco chato porque tem muitos e muitos anúncios. Mas é gratuito. Tu falou do Mercado Play, eu me interessei e daí não fiz nada a respeito. Típico Rafael. Daqui a anos eu vou mexer no negócio e dizer, era legal mesmo. Acontece. É isso então, Alexandre? É isso aí, esse. Bom, eu quero trazer 2 filmes. Um também é um revisit. E o outro é novo pra mim. É um filme de 2021, na verdade. Que se chama Jurassic Punk. Que conta a história do Steve Williams. Que é um cara que pouca gente conhece de nome. Steve Spaz Williams. O apelido dele, quer dizer, é meio ofensivo pros britânicos. Então, cuidado ao falar na frente de britânicos. Mas é o cara responsável pelos efeitos especiais de filmes como O Segredo do Abismo, do James Cameron, como O Exterminador do Futuro 2, do James Cameron, do Jurassic Park, do Spielberg. Ele fez os efeitos do Máscara. É um cara que tem formação clássica em animação. E lá no final da década de 80, esse cara tava inventando, basicamente, porque não existia ainda, técnicas de animação no computador. E ele meio que... Ele e um amigo dele, o Mark de Pé, que é mais conhecido por ser o diretor de Spawn, no Soldado do Inferno. Bah. Genial. Um filme que é uma tragédia, mas enfim, é legal que tem essa conexão. Mas ele e esse outro cara meio que eram uma dupla que se complementavam, um muito bom em matemática, outro muito bom em animação, os dois muito bons em computadores. E basicamente inventaram a linguagem moderna dos efeitos especiais. E esse é um filme que conta a história desse cara, porque ele foi ignorado pela indústria e pela própria equipe. Ele trabalhava na Industrial Light and Magic, famosíssima, do George Lucas. E esse cara sofreu, assim, muito preconceito e coisa por ser uma figura realmente complicada, uma personalidade forte, expansivo, um beberrão, meio que um falastrão. Tipo, tudo que você não imagina de um nerd de computador. O cara tem uma vibe de motoqueiro, jaqueta de couro, cabelo meio militar, assim, uma figura meio assustadora mesmo. Mas é um gênio super importante pra história
da indústria dos efeitos visuais. E também é muito interessante como ele, no documentário, esse filme é um documentário, desculpa, eu acho que eu não falei isso, ele também revela um pouco da perspectiva que ele tem dos filmes subsequentes, de quando Hollywood transformou CG numa corrida ao ouro, e ele diz que eu sou muito orgulhoso do meu trabalho, mas eu ajudei a arruinar o cinema. Então é uma coisa meio genial, assim, o filme é muito bom. Eu não imaginava que um personagem desses principal, uma pessoa real, né, que é, pra mim, uma pessoa que eu detestaria na vida real, se tivesse que conviver com ela, mas o drama dessa pessoa me fez chorar, assim, literalmente. Então, é um filme muito forte, muito interessante, muito bem feito como documentário, então fica super recomendado. E realmente ficou emocionado, então. Muito. Bom, o motivo pelo que eu vi é óbvio, né? Eu sou fã de Jurassic Park, vi que tinha um documentário que tocava em parte da história de Jurassic Park e fui ver. Só um parênteses muito rápido do que acontece nesse filme. Para ter uma ideia, o Jurassic Park já tinha sido fechado contrato e orçamento com a Industrial Light and Magic para fazer efeitos em close-up de bonecos que ficaram no filme final. Média distância era para ser stop motion, que obviamente jamais aconteceu. E lá no fundinho, aqueles dinossaurinhos que tu vê bebendo água e coisa, era para ser CG. O Steve Williams botou numa reunião de efeitos e falou: por que a gente não faz tudo CG? A tecnologia já tá nesse ponto. Não tinha sido feito ainda, mas ele acreditava. Todo mundo disse: não, a gente já fechou o contrato, já tem os figurão fechado pra fazer. Tu vai demitir esse cara que é lendário em fazer stop motion? Não pode, né? E daí ele, no tempo livre dele, fez uma animação do Tiranossauro sozinho, só um esqueleto andando, pra provar que era possível. E era pra mostrar pra produção. E o diretor de efeitos especiais do filme não queria mostrar pra produção. Disse: não, tu não vai mostrar isso. Esse negócio que tu fez não é parte da empresa, o negócio tá fechado, o filme vai acontecer assim, e azar o teu. Ele teve que armar basicamente um golpe de estado no dia que a Kathleen Kennedy, que era a produtora do filme, foi visitar o estúdio, de estar passando numa tela que ela passasse e visse, e foi isso que aconteceu, e acabou mudando a trajetória do filme, do cinema, da história, foi uma revolução mesmo. Então, assim, essa é talvez a coisa das coisas menos interessantes que acontece no filme, e já eu acho genial. Então, fica a dica, Jurassic Punk, baita filme. E eu vi um outro filme não menos bom, mas não um documental, não real, com pessoas fictícias, mas que comenta sobre o nosso mundo real. Muitos filmes fazem isso, não sei se vocês sabem. Mas é um filme de 2019 que eu acho que o Alexandre não viu até hoje. Se chama Parasita, de Bong Joon-ho. Que eu resolvi rever porque, cara, eu vi em 2019 mesmo, adorei, torci pro Oscar, aquela coisa. Fiquei chocado que o Oscar deu Oscar de melhor filme pra um filme bom. Pra um baita filme. E revendo, eu fiquei mais chocado ainda. Porque esse filme envelheceu. Assim, mas envelheceu bastante. E muito bem. Eu gostei muito mais dessa segunda vez que da primeira. Achei, assim, um filme realmente maravilhoso. E a personagem que eu já gostava, mas a irmã do gurizinho lá, a filha da família, eu não lembro o nome da personagem agora especificamente, a Jessica, que ela se chama como professora de arte. Cara, o quão sociopática e fantástica aquela atriz é uma coisa que não tá no gibi, assim, todo mundo tá bem naquele filme, né? Não tem... Eu acho a mãe também muito engraçada, que ela é aquela mãe super preocupada, estressada e ansiosa com um filho que tem problemas, enfim, um baita filme. Não vou me alongar muito, porque basicamente quem ouve esse podcast provavelmente já viu esse filme, mas fica a lembrança. E também uma coisa que vai surgir de novo nesse episódio, a certa altura, é que eu descobri, lendo a respeito do Parasita, é que esse filme foi editado no Final Cut 7. Pra quem não sabe, Final Cut 7 é o editor Jurássico, o programa de edição Jurássico da Apple. Eu parei de usar há mais ou menos 10 anos, se não mais.
O Final Cut 10 saiu. Nossa, tava. Ainda estão fazendo, não foi descontinuado o Final Cut ou continuam fazendo? Eu não sei. A essa altura eu não faço ideia mesmo. Ninguém mais usa, Era o mais, praticamente. em uma certa época era o mais usado, né? Era o padrão do mercado, Era basicamente. padrão. Final Cut 7 foi o que chegou nesse ponto. E daí eles seguiram fazendo Final Cuts, fizeram Final Cut X, que ninguém gostou. Uhum. E muita gente, cara, por muito tempo, acho que realmente, até 2014 eu tava usando o Final Cut 7. E é impressionante, assim, o filme de 2019 usando o Final Cut Nossa, 7 e é um filme que tem, pra quem não sabe, tem bastante efeitos visuais, apesar deles não serem óbvios. São muito bem utilizados. A casa é falsa, por exemplo. Ela não existe na vida real. Sério? Sim. Daí eu fico imaginando, cara, o workflow dessa gente editando no Final Cut 7 e tendo que exportar arquivos pra uma casa de efeitos. Que esses caras de casa de efeitos trabalham sempre com o tip-top, os programas mais avançados possíveis, e ter que se comunicar com uma ilha de edição que usa um Final Cut 7 do tempo da Ariri Pistola deve ter sido uma experiência louca. Então, assim, eu fiquei mais orgulhoso ainda. O filme foi feito no meu programa de edição favorito. Então, obviamente, é super nerd isso. Eu acho que não interessa a quase ninguém, exceto eu, mas é fascinante. Hoje em dia, depois o pessoal foi migrando, né? Migraram pro Adobe É. Premiere. O Adobe ficou DaVinci Premiere. Resolve. Exato. O Premiere é basicamente o padrão de mercado hoje. Uhum. Praticamente todo mundo usa. A maioria dos filmes grandes tem usado o Premiere também, que é surpreendente pra mim. O Fincher foi o primeiro a usar o Premiere. Mas enfim, aí é outra seara. Mas eu acho super interessante isso também. Mas na verdade até tem essa questão de falar um pouco sobre bastidores e coisas do mercado e aprendizados, tem um pouco a ver com o filme de hoje, sim. Com certeza. Isso é verdade. E o filme de hoje, que se chama Plano e Sequência dos Mortos, eu já aviso agora, nós vamos fazer spoiler. Eu falei pros meus amigos do podcast que eu considero esse filme um filme daqueles que tem que ver sem saber muito sobre o que é. Saiba que é uma equipe de cinema que é atacada por zumbis, ponto. Esquece o resto, nada mais interessa por enquanto. E veja o filme. Se tu não viu o filme ainda, por favor, vai ver. Eu recomendo. Pra mim é super importante. Se tu não tem interesse ou só quer ouvir a discussão da gente falando do filme independente de ter visto ou não, pode seguir aqui, nos acompanha, vai ser legal. E esse filme é de 2017 e tem o título original de Kamera o Tomerona, que é Não Pare a Câmera em japonês. Eu gritei porque tem uma exclamação depois. Dirigido por Shinichiro Ueda, que dirigiu algumas séries e depois do Uncut of the Dead. Esse filme é o primeiro Plano de Sequência dos Mortos, é o primeiro filme dele, de fato. Ele era um cineasta independente. E depois ele dirigiu, tipo, um anime Bleach, Guerra Sangrenta de 1000 Anos. E alguns filmes e coisas que não saíram do Japão, assim, de menos expressão. Não vou entrar, porque são desconhecidos até pra mim. Tem um filme dele, o Jogo de Esopo, que eu até baixei, mas não consegui ver a tempo do podcast, então tô curioso. O elenco também é composto de atores desconhecidos. Aliás, em seguida eu vou explicar de onde vieram esses atores. Também não tem um trabalho assim de muita relevância. É um dos filmes que a gente pode não citar a carreira de ninguém, porque a gente ficaria aqui falando palavras incompreensíveis, porque é tudo em japonês. E filmes que ninguém viu, ninguém conhece, inclusive eu. Então, mas esse filme eu vi, enfim. Isso é o que temos da equipe. E Alexandre, nós temos curiosidades desse filme? Temos curiosidades do IMDb. Tem algumas até. Muito legal, o filme custou $25 mil para ser feito, o orçamento geral dele, e ele fez mais de 25 milhões de dólares. Só no Japão, mais então, 30 milhões internacionalmente. Nossa. Eu até, tipo, eu olhei pra esse número e fiquei, nossa, tá certo isso, mas é o que tá no IMDb. Então, parabéns, foi um dos filmes mais rentáveis que eu lembro, assim. Isso eu tenho um complemento para essa curiosidade, porque eu anotei aqui, que eu achei que era interessante, que esse filme entrou pra história como o primeiro filme a lucrar mais de 1000 vezes o seu orçamento. Bah. É muita coisa. Tá louco. Bah. E é um filme de baixo orçamento e a maioria do elenco pagou pra fazer esse filme.
Porque inicialmente era um projeto final de tipo de um workshop de Um atuação curso e de direção, teatro, isso. chamado ENBU, seminário. Então, tipo, é um filme de curso, é um filme de conclusão de curso. Inicialmente, né? Eu acho que depois eles devem ter colocado mais coisas. De acordo com a atriz Harumi Shuhama, o elenco, eles fizeram a cena de um plano só, que é os primeiros 30 e poucos minutos, perfeitamente na segunda tentativa. Mas teve um erro da equipe e a câmera parou de gravar durante o take. Não E aí pare a câmera! ficou inutilizado. Foi uma coisa que eu pensei durante o filme, pensando em plano sequência, né? Como é que faz toda essa esquematização quando tem troca de locação e tal, pra não dar nenhum pane na câmera, sabe? Tipo, se dá alguma coisa na câmera, tu já perdeu tudo. E a câmera é usada, tipo, os atores batem na câmera, a câmera rola no chão, cai de escada a certa altura, acontece de tudo com a câmera, então tudo pode Tem que acontecer. ser daquelas câmeras que grava sem limite de clipe e com muita bateria. Tem que ter bateria extra ali, fazer uma traquitana pra botar. Sei lá como é que funciona isso. Mas é isso. Os primeiros 37 minutos de filme foram realmente gravados em um take só. Demorou 2 dias e 6 takes para o Isso. elenco e a equipe conseguirem um perfeito, assim, o que eles gostaram. Com os erros certos, né? Porque isso é importante. É verdade. Sim. O sangue espalhado na câmera e a mão que limpa ele em certo momento do filme tipo, uma das coisas mais inacreditáveis que eu já vi em filmes. É de verdade, não é pós-produção. Tá, tudo bem, dá pra notar que é de verdade. Mas é o fotógrafo do filme, porque tem um fotógrafo no filme que não é o fotógrafo do filme. Sim. A cena no começo que o diretor meio que berra com a atriz, dizendo para que ela não tá sendo amedrontada o suficiente, que ela não tá temendo o suficiente, é uma pequena referência ao Iluminado, porque dizem que o Stanley Kubrick meio que fazia algo assim com a Shelley Duvall, né? E para conseguir uma performance melhor. Tipo, inclusive tem uma camiseta do Iluminado que aparece nesse filme. Não lembrava. A filha do diretor, se eu não me engano, no set que ela tá trabalhando, que ela grita com uma criança, ela tá usando uma camiseta do Iluminado. Não, mas ela não, uma camiseta do Então, em alguma das cenas dela. É isso. Naquele momento é do Scarface, mas no apartamento, acho que depois ela tá com a camiseta do Iluminado. Tá. Ela só usa camiseta de filme de terror. Tá. O bebê que aparece no ensaio, depois, né, tipo, depois do começo tem as cenas do ensaio e tal. E aí aparece um bebê chorando e tal, que é até um caso ali na cena. Ele é filho do diretor de verdade do filme. Ele é realmente filho do diretor do filme. Massa. E a última curiosidade, mais importante de todas, é que o Kevin Bacon é fã desse filme. Hell yeah. Então, melhor. Apesar de não ter ninguém que conheça o Kevin Bacon, a conexão desse filme com o Kevin Bacon é um passo, né? Nem sei isso. Mas só pra trazer pequenas notas de produção, como o Alexandre falou, ele foi feito através do Embu Seminar, que é um curso de teatro e atuação, que ajudou com o casting e coisa e tal, e foi filmado numa estação de tratamento de água abandonada da Segunda Guerra, chamada Estação de Ashiyama, que eu trago... Normalmente seria irrelevante, porque, enfim, locação, né? Quem se importa. Legal. Mas essa é uma locação que chama atenção, porque ela é muito distinta, eu pelo menos acho muito legal. Mas essa locação é vista também no filme Fatal Frame, é vista no filme Senritsu Files, do Koji Shiraishi, é vista em vários episódios de Kamen Rider. Tipo, se tu vê filmes japoneses, tu conhece de trás pra dentro essa locação já. Se me largar lá, eu me acho.
Eu sei onde fica cada parte do negócio, é ridículo. Então, assim, é uma locação que é notável, é usada muito frequentemente em filmes japoneses. Frequentemente como uma locação de terror. Ela já foi Sim, toda inundada, vibe. já foi cheia de sangue pra tudo que é lado. Já teve monstro explodindo, tudo já aconteceu lá dentro. Já virou uma casa... Uma casa não, uma coisa daquelas... uma estufa. Já teve um rito satânico acontecendo. Enfim, literalmente tudo já aconteceu. Ela já foi transportada para outra dimensão também. E o filme foi montado, demorou 4 meses para ser montado, porque o diretor estava trabalhando trabalhos comuns e corriqueiros de pessoas normais enquanto editava o filme. No computador pessoal dele, que era um Mac Pro, que tinha 7 anos de idade na época, ou seja, de 2010. E ele usou o Final Cut Pro 7 também para editar. E algumas coisas de After Effects que eu, revendo o filme pro podcast, fiquei intrigado procurando se tinha algum efeito de pós. A única coisa que eu consigo imaginar é que ele põe alguns efeitos de tela de tubo, scanline, né? De linha de coisa, de varredura, quando tá mostrando o filme dentro do filme. Foi a única coisa de efeitos. Talvez alguma coisa de sangue tenha sido meio que exagerado um pouco na pós, mas é tão sutil também que eu não consegui detectar sem dizer é isso. Outra coisa que é interessante desse filme é que ele foi envolvido num caso de plágio. Nossa. Que o diretor de uma peça de teatro chamado Ghost in the Box, que o Ueda tinha visto alguns meses antes de trabalhar no roteiro. Aliás, muito importante isso, a peça foi produzida também pelo Instituto Embu. O Ryoichi Wada, que é o diretor da peça, acusou o filme de plágio, dizendo que a estrutura, a locação e algumas falas tinham sido usadas. E o Ueda meio que prontamente disse, não, é verdade, eu vi a peça, me inspirei, mas ele não tinha noção do que era o ponto que passava de ser necessário acreditar e coisa e tal. E é acreditado, né? E é acreditado, tá lá, o Ghost in the Box tá acreditado como inspiração e a adaptação, na verdade, da peça. O que acontece foi que a Wikipédia americana diz que houve um processo. Eu usei todas as minhas habilidades para procurar em notícias japonesas da época e não tem nenhuma menção a processo, de fato. O que aconteceu foi que o cara veio a público depois que o filme se tornou um fenômeno mundial e falou isso, e o Ueda meio que imediatamente entrou em contato com ele e eles chegaram num acordo e fizeram o crédito, não teve estresse legal, não teve nada, assim, aparentemente. Ou, de novo, não achei uma documentação mais específica sobre isso. Então, se alguém em algum lugar tiver uma informação mais profunda, isso é o que temos. Aparentemente, aconteceu essa coisa porque um cineasta independente sem noção não sabia qual era o limite de direitos autorais para se fazer de uma peça que é do instituto da qual ele estava trabalhando junto. Então, acho que talvez ele tenha partido do princípio que os direitos da peça fossem implícitos no negócio. Tipo, não seria impensável, sabe? Mas é isso, não foi nenhum drama também. O filme tá nos créditos, foi tudo corrigido, tá tudo ok. E o que acontece nesse filme que a gente tanto fala? Uma equipe de filmes independentes filma um filme, desculpem a redundância, de zumbis de baixo orçamento. Afundado em dívidas, frustrado com as atuações, o diretor Higurashi faz um pacto com o demo, desenhando um pentagrama com o sangue da produção, fazendo zumbis reais acontecerem. O diretor repetidamente expõe os atores a situações perigosas, gritando "Action!", encorajando-os a continuar filmando e botando suas vidas em risco. Após muita correria e eventualmente a atriz Shinatsu executa seu colega de filme Ko, que havia se transformado em zumbi, e descobre, como agora a Final Girl, o pentagrama no topo do prédio, e créditos rolam. Só que daí a gente corta pro filme de verdade, que é um mês antes. Higurashi trabalha em mais um de seus filmes medíocres, quando é convidado por produtores de um novo canal de filmes de zumbi a filmar um plano de sequência de zumbis para ser transmitido ao vivo. O que ele não acredita primeiro, acha que isso aqui é uma pegadinha, mas não. É verdade. Incapaz de negar qualquer coisa, ele acaba aceitando o projeto.
montando uma equipe muito louca que inclui um ator com estômago sensível, um alcoólatra e uma mãe com um bebê chorão. Quando finalmente chega o dia, no momento Drive My Car do filme, que a gente tem ensaios da coisa, Ah, é verdade. no dia da filmagem, 2 atores sofrem um acidente de trânsito e não conseguem chegar à locação. 2 atores que estavam tendo um caso, que é a mãe do filho e o fotógrafo, não o fotógrafo do filme no filme, mas o fotógrafo falso do O ator- filme dentro do filme dentro O do ator filme. que ia fazer o diretor, não? É. Isso, o ator que ia fazer o diretor. É verdade. É. Tem razão. É isso aí, o fotógrafo é o Bebum. Tô confundindo. No dia da filmagem, enfim, 2 atores, bababá, forçando Higurashi e sua esposa a tomarem os papéis de diretor e diretora de arte no filme. O que faz a equipe olhar pra eles com desdém. Absolutamente tudo que pode dar errado, dá errado, mas a equipe acaba se superando, tentando desesperadamente manter o filme no ar com a ajuda da filha do diretor mal, basicamente roubando a autoridade de todo mundo, culminando com uma verdadeira pirâmide humana com Higurashi segurando sua filha mal nos ombros, quando uma grua é acidentalmente quebrada para fazer o plano final. Com os executivos da emissora satisfeitos, a equipe ri sozinha, feliz com o fato de ter conseguido fazer aquela coisa que eles fizeram. E Higurashi e Mal reconectam sua relação. Créditos, agora sim, finais, até com cenas do making-off de verdade do filme acontecendo. A essa altura a gente tá aqui a 5 níveis de Inception. Porque é um filme sobre um filme, sobre um filme, sobre um filme. Então é uma coisa surreal. E, enfim, eu trouxe esse filme porque... pra fechar a minha participação nesse mês de Halloween, teoricamente, antes da enquete, que eu acho esse filme muito interessante. Ele basicamente não é um filme de terror. Desculpa pra todo mundo por ter... Eu ia falar isso, cara. O cara que é o senhor terror do podcast, no mês de Halloween, ele escolhe um filme de comédia. Aí é... Mas eu acho que, cara, esse filme tem o espírito do Halloween. Porque ele é uma carta de amor a filmes de terror independentes e a cinema em geral. E eu achei que ia ser uma coisa assim... É um filme que eu vi esse ano só e me apaixonei bem no comecinho do ano. E pensei, eu tenho que achar uma desculpa pra trazer ele pro podcast. E daí eu achei, não, eu vou fazer o Cavalo de Troia no Halloween, que é muito mais divertido. Que o filme é também sobre surpresa, então eu acho que isso funciona. E, a primeira vez que eu vi eu já me apaixonei por esse filme. Acho que quando se torna óbvio que é uma história de um pai que tem dificuldade de relacionamento com a filha e que através de tudo aquilo eles reatam uma relação, é super sutil, quase não entram muito nesse detalhe, mas é feito de uma maneira que no final do filme eu tava, que coisa fofa. Então, assim, esse filme me tocou muito na época. As curiosidades que tem de, tu vê como efeitos toscos de filme trash de terror são feitos de verdade. O cara com uma mangueirinha jogando sangue, mão falsa sendo jogada pra tudo que é lado. Enfim, todas essas coisas me ganharam muito, assim. Acho que o filme também é inteligente, o jeito que os atores têm que atuar como atores dentro de um filme dentro de um filme. Porque começa com um filme sendo filmado que não é... Enfim, é confuso de explicar, mas é isso. É um filme sendo filmado, mas na verdade eles estão... Daí acontece que os zumbis atacam de verdade essa equipe, mas na verdade esse filme... É um filme... É um filme sobre um filme... É um filme sobre um filme sendo filmado. Então, alguns dos atores, por exemplo, a Shinatsu e o Ko, eles têm níveis de atuação, eles atuam como personagens, fazendo personagens, e depois atuam como os atores por trás desses personagens. É uma coisa assim que pra mim quebrou minha mente também na época. O quão naturalmente esse filme apresenta isso, nada é chamativo, nada é, oh meu Deus, que atuação. Não, é tudo parece natural, parece que ok, as pessoas são assim. E, cara, esse filme me pegou muito por essa simplicidade e o quão esperta foi essa... Quando abre pra um filme de verdade e muda a câmera, muda a estética, muda tudo, o que tá acontecendo? Sim, é muito bom por essa primeira parte, quando é só, entre aspas, só o filme de terror que tem uma estética mais podre, tá uma imagem mais podre. E depois, na segunda parte, vai pra aquela coisa dos bastidores, que daí tem uma imagem praticamente, sei lá, em HD, assim, muito melhor. Mas acho legal também como
tu vendo a primeira parte, que tem alguns momentos que tu fica... O Tipo, que ah, tá isso aqui- acontecendo de fato é. É, isso Tem aqui, uns tipo, erros muito parece- toscos. tem uns momentos que os atores, eles meio param de falar, tu vê, eles estão esperando alguma coisa. Daí tu fica, O, "Quê?" tem uma cena bizarra que é que o cagão lá, ele fica sentado. Cara, Sim, aquilo ali- tá acontecendo uma coisa. Tá acontecendo- Ai, precisa tem de um ajuda, zumbi precisa de passando. ajuda. E o cara parado ali. Sem reação nenhuma. Oi, mas que ele não tá vendo o que tá acontecendo na frente dele. Uhum. É muito bom. Não, e tem uma hora que os atores também, né, ali, os três principais, eles ficam... Estão conversando, eles de repente param, assim, fica em silêncio, daí o Co pergunta, e fulano, qual é, tu tem algum hobby? E daí tu, tipo, Uhum. o quê? Mas é engraçado, porque nesse momento eu achei... Não, mas para. Esse, Volta, momento volta, eu volta. achei que- Não, eu que nem não falei as minhas ficou- impressões. A gente não falou. tá, será que... Eu queria perguntar pra vocês, qual foi a reação de vocês com o filme? Acho que já... Tá, eu vou começar então. Eu comecei chorando e terminei chorando. Por dois motivos. Por motivos diferentes. Comecei chorando de. Tipo, que tristeza, que coisa horrível que o Rafael me botou pra ver. Aí eu pensei, não, o que eu tô vendo na minha frente? Aí eu terminei chorando quase de emoção, por outros motivos. Porque, assim, tá, o filme começa, ele é tão ruim que Uhum. tu sabe que ele é um filme dentro do filme, porque ele só pode ser um filme dentro do filme. Tá, Ele não pode ser sério. Tipo, mesmo que eu não... quando o Rafael falou que ele selecionou esse filme, ele já deu meio que esse pequeno spoiler. Eu tentei não ver nada sobre o filme. Mas isso eu lembrava, assim, que tinha uma questão de metalinguagem. E daí... Tá, não pode ser isso, é muito tosco. Daí não era isso. Mas não eram vários issos. E aí o filme vai... aí o filme vai evoluindo para uma coisa que foi... Eu fui começando a gostar dele, né? Aos poucos, tu vai se encantando com o filme. E para mim ele me fez lembrar muito da nossa época de faculdade. Aí eu vou para uma coisa muito pessoal, né? Sim. Eu vou ter que só dizer uma coisa antes de tu dizer. Que pra mim, quando eu vi eles gravando naquela locação, Tecnopuc. Uhum. Sim, parecia que total. a gente tava... Totalmente. Totalmente. Total. Fui transportado. Eu ia falar isso, parecia que a gente tava, sei lá, produção do Senhor Silêncio, sabe? Que a gente fez um curta chamado... Como é que é? As Obras Inacabadas do Senhor Silêncio. Que foi escrito e dirigido pelo Leonardo. E a gente gravou numa locação que era meio parecida, assim, no campus em Viamão. Da época era bem esse espírito, era um prédio no meio de umas plantas meio louca, meio abandonado, meio em uso. E aí, por isso e por lembrar não só dessa produção, mas da gente produzindo tudo que era coisa na época da faculdade, o filme passa uma vibe muito... Por isso que eu abri falando amador, mas não no sentido pejorativo, né? Sim. Ele passa uma vibe muito de gente que está querendo e aprendendo. E esse universo, esse espírito de companheirismo que tem no cinema, e nessa época do cinema, tu não encontra em muitos lugares. É muito pessoal, é muito único. Até quando tu começa a se inserir no mercado, tu vê que não é tão simples de achar isso. De achar esse tipo de espírito de equipe mesmo. E por isso eu acabei mais emocionado, assim. Até, também tem um elemento ali narrativo que o Rafael falou, do pai com a filha e tal. Mas para mim o que me pegou mais foi essa minha vivência pessoal, até com vocês, né? Sim. Então foi muito legal, assim, tipo, e aí o filme é super divertido, né? Tipo, tem umas coisas muito bizarras que a gente tava falando, personagens agindo de formas esquisitíssimas, tipo a mãe levantando com um machado na cabeça do nada. Assim. Tipo... Aquilo a primeira vez que acontece eu fiquei... Ui! E aí, é isso. Uma viagem, uma estrutura muito única, né? Uma estrutura muito rara no cinema. É um filme que não entra na estrutura de 3 atos em absoluto, assim. Porque é um filme e daí a gente vê o making-off desse filme. É basicamente isso.
Só que de alguma maneira acaba transcendendo pra mim. Mas enfim, Leonardo, o que foi a tua primeira reação? Eu acho que foi uma reação parecida com a do Alexandre, assim, eu comecei assistindo, mas eu sabia que a primeira parte era uma equipe fazendo um filme, mas daí quando se transforma naquilo, tá, uma equipe fazendo um filme, mas eles são atacados de fato por zumbis, nossa, tipo, eu pensei, tá, que interessante, que diferente, Aham. só que é curioso, porque esses momentos meio estranhos, assim, de tipo, tem a mulher se levantando com o machado na cabeça, tem, tipo, os atores meio esperando alguma coisa acontecer, como se tivesse... Por algum motivo isso não me causou tanto, tipo, causa um estranhamento, mas tu pensa, tá, tem alguma coisa aqui por Por ser explicado. dificuldades, por alguma Não. dificuldade técnica eles tiveram que fazer essa escolha. A Acho que gente com uma experiência. Desculpa, só abrindo um parênteses rapidinho. A gente com uma experiência de já ter visto e feito outros planos de sequências, ou tentado pelo menos, a gente sabe que às vezes esse tipo de dissonância meio que acontece, né? Exato. Exato. Tipo, tipo, o momento acho que mais me marcou em relação a isso é mais pro final da primeira parte, mais pro final do filme de zumbi, que é quando o Kota tá lutando com a mulher e a guria e a Last Girl tá olhando, daí tem um plano de Acho sequência que chinaço. tem um close que fica um tempão nela, ela gritando durante quase um minuto, assim, que é muito bom. Só que tu percebe, tá, eles fizeram isso porque eles estão off-camera, eles estão tentando fazer alguma coisa, eles estão tendo que ganhar um tempo. E isso eu achei legal, eu acho legal ver isso, porque tu tem ali uma noção de como é que funciona, né, a ferramenta do cinema de dentro. E eu acho legal ter esse leve escape, assim, sabe? Eu acho que é uma coisa legal pro espectador. Só que é interessante porque nesse momento eu pensei, tá, é o filme que eu tô vendo, é isso, entendeu? Eles... E depois tem essa leitura de fato, esses bastidores, tu vê os bastidores daquilo ainda dentro do filme ficcional, o que é mais maluco ainda, né? E eu acho que no começo, assim, eu tava, tá, ok, é um filme bacana, assim, tipo, meio meta, né? Simpático, mas, né, tosquíssimo. Tipo, tá, ok, legal. Só que depois, quando o filme de zumbi acaba e a gente vê ali a guria de pé no pentagrama, ali é meia hora, né, do filme que tu tá assistindo, eu pensei, tá, tem mais coisa, né? Porque quando tu falou desse filme, eu pensei que o filme todo que a gente ia ver era tipo, basicamente uma equipe sendo atacada por zumbis. Mas não, tem mais coisa. Daí, à medida que ele vai se desenvolvendo, ele foi enriquecendo pra mim, evidentemente, né? Teve momentos, assim, ali acho que mais da metade pro final que eu ria sozinho, assim. Teve momentos que eu ri sozinho. Ao mesmo tempo, acho que o filme também tem uma certa ingenuidade, um pouco bobinho, Sim. mas Tem é a uns parte do humores charme. meio trapalhões ali que tu fica, por quê? Por quê? Tem, total, assim, sabe? Até na parte dos bastidores, assim, é uma coisa meio... Mas que é muito engraçado, assim, sei lá, tipo, o diretor meio que segurando o cara que tá bêbado, tipo, fingindo que ele é um zumbi, e tu vê que ele tá meio dormindo, fingindo que é um zumbi, só que lá no começo, quando tu não vê os bastidores, tu pensa, nossa, que atuação boa de zumbi que ele tá tendo. Porque, de fato, é muito boa, né? O jeito que ele tá meio, tipo assim, meio dormindo, meio estranho, é E muito ele bizarro. vomita no cara Ele de vomita no verdade. cara. Vomita na atriz que não podia ser vomitada também. Sim, não, e eu acho legal que também tem esse personagem Tem um personagem que faz o assistente de direção que é super nerd, assim, não, porque os zumbis podem, de repente, sim, usar machados, porque eles têm força de vontade, não sei o quê. É muito também, acho que ele trabalha bem com esse... daí acho que um pouco da ingenuidade do filme, porque ele trabalha bem com essas figuras meio estereotipadas, que é tipo, o assistente de direção que provavelmente quer ser diretor e que é super nerd Tá. e sabe detalhes de tudo. Só rapidinho. Vamos Daí ser o sinceros, a ator... gente já tá falando do filme e é isso. Vamos seguir a discussão. não, eu tô... Tá, vai Sim, lá. sim. Porque eu queria trazer que isso que o Leonardo tá falando, o personagem que faz, o ator que faz o Ko, eu não lembro o nome que é pra ser o ator dele, porque ele é um ator super... É a estrelinha do momento, é o Tim coisa, super pretencioso, que lê o roteiro. Eu entendo como esse roteiro comenta sobre o racismo.
Aham. E a gente fica, oi? E daí ele pergunta, não, mas o zumbi teria que pegar um machado pra usar, mas os zumbis não usam ferramentas. E daí o assistente de direção veio dar toda a explicação que o Leonardo tá falando. Esse tipo de coisa. Uhum. E esse filme faz isso. Como ele tem muitos personagens, né? Ele apresenta um monte de gente. É. Ele dá basicamente uma característica e vamos embora. Tu é o cara que é Total, bebum e já. faz isso, tu é o cara que não sei o que e faz isso, tu é o diretor meio atrapalhado, é isso. Acho que ele desenvolve um pouquinho mais a família principal ali no diretor. E o resto é tipo uma coisa que tu sabe sobre a pessoa e deu. Mas acho que é super Exato, eficiente, ele exato. usa bem esse elemento. Poderia ser limitador e Sim. pra mim funciona. Não, eu acho que total, até porque o filme não é, né, não é tanto sobre personagens, né? O filme é sobre filmes, assim, essa linguagem super metaficcional, assim. E o próprio diretor, que tem esse diretor mais abobalhado, que tem talento, mas é abobalhado, então é meio submisso. Vocês se ligaram no que ele fala no começo, qual é a catchphrase dele? Não, Não. Que a gente tem sempre acho aquela que não. história, né? O filme pode ser rápido, bom ou barato. Ah, aham. E tu escolhe Eu sou os escolhe três. dois dos três. Ele fala, não, pra mim é rápido, barato e meia boca. Aham, É a sim, fala que ele aham, fala. aham, E medíocre. aham. Average, aham. É muito bom. E esse é o cara que eles vão Não, parar tem, porque tem. nenhum diretor aceitou fazer essa porcaria. Porque também o jeito que eles se apresentam é muito bom, né? Eu acho que quando os produtores aparecem, que é uma dupla, pra mim, inesquecível, aquela A mulher mulher, super principalmente. esquisita e ao mesmo tempo simpática, e o outro Ela ri cara de um que é. jeito Oi, meio diga. perturbador. É, Ela ri de um jeito perturbador. isso. E o outro cara que pra mim, cara, eu não sei. Eles acertaram um perfil de produtor que eu já vi 300 pessoas que agem daquela Uhum, maneira. E é super sutil, não é tipo, eu sou produtor. Não, ele só aparece no Uhum. filme, tem umas duas, três falas e eu identifico, cara, esse é o produtor. Isso é uma sim, coisa sim. surreal. Que eles chegam pro diretor e, nós temos que fazer a estreia do canal, vai ter uma transmissão de estreia e vai ser um filme de zumbi. Filme de zumbi? Em plano sequência. Filme de zumbi em plano sequência? Ao Esse ao vivo na vivo. TV. Esse ao vivo foi o mais surreal, assim, tipo, a dificuldade que é imposta, assim, sabe? Isso foi muito Uhum. surreal. Mas isso é que eu acho que possibilita tudo que o filme. Porque, por exemplo, se tu faz um filme em plano sequência tradicional, tu vai ter vários takes, né? Mas já é complicado, né? Já é super complicado, mas tu vai Né? ter vários takes longos e tu vai descartar aquele que tu gosta menos e ficar com aquele que tu gosta mais. Ali eles não podem descartar nada, eles têm que resolver tudo. Eu gosto muito dessa característica, assim, Sim. deles terem que resolver. E isso é uma coisa que como o Leonardo falou, é um filme que fala de filmes e do processo de fazer cinematográfico. E isso, claro, que não numa escala tão cômica quanto é no filme, mas a Aqui é gente condensado e acelerado, mas, cara, os tipos de existe problemas isso. e coisas são esses. Me lembrou muito quando eu fui dirigir um curta que eu dirigi, que chamou O Movimento do Escuro, aliás, tá no YouTube. Várias vezes eu tive coisas assim. Claro que não, na hora ali não é nada cômico, Sim. assim, tipo, tu tem que te virar e resolver. Tinha cenas que eu tinha decupado, né, escrito vários planos, várias tomadas, né. Eu não quero entrar muito em nomenclaturas, mas várias cenas que eu tinha vários planos, assim, várias imagens. E não dava tempo de fazer. E aí tu tinha que chegar lá e tinha que resolver. Como é que eu vou fazer essa cena que tem vários diálogos em um plano só, sabe? Como é que eu vou fazer? Teve coisas assim, e teve cenas que, tipo, tinham falas inteiras que eu não consegui filmar. E aí, Uhum. tipo, comecei depois da diária a pensar como é que eu vou resolver isso. Dá pra resolver na montagem? Dá. Dá pra, se eu tirar tal coisa, eu colocar tal coisa. E o começo do filme eu não consegui. Eu tentei filmar, mas não ficou como eu queria e tal, tipo, e não dava, tipo, tem várias coisas, sabe? E aí, é uma percepção de quem trabalha, que trabalha e já trabalhou com isso, e que eu acho que não é todo mundo que vai ter. O espectador que não tem essa vivência do cinema não vai ter essa mesma percepção. Mas eles acho que falam muito sobre isso, sobre como é
tipo, resolução, assim, como é esse amor pelo cinema, É. também de tu tá ali, tá todo mundo junto e resolvendo, né? Resolvendo como dá, né? E isso me encantou muito, né? E para voltar pro começo um pouco, uma coisa que eu esqueci de falar é que eu estava, de fato, esperando um filme de terror. Então, uma coisa que me surpreendeu foi, tá, aquele começo mais tosqueira, comecinho mesmo do filme, eu relevei, pensei, tá, beleza, vai ser uma coisa meio tosqueira agora, e aí quando revelar a metalinguagem, vai começar de fato uma ambientação de terror. Mas aí começaram a entrar os zumbis de fora da primeira parte, e tá, tipo, mas tá tudo mais iluminado, assim, uma coisa, sabe, à luz do dia, e nada com uma preparação de terror, né? Nada com uma Não, absolutamente. trilha, nada, assim. Eles só Eu pensei, aparecem ué, correndo. tá, isso aqui não é um terror. Daí eu fui descobrir que não era um terror, assim, tipo, de fato. Isso foi uma das surpresas que eu tive com o filme, né? E daí eu fiquei pensando, o Rafael nos surpreendeu também, né? Nos pregou uma peça. E eu queria chamar a atenção, eu acho muito legal também que a atriz que faz a Shinatsu no filme, ela não sabe atuar no filme dentro do filme. E daí, quando os zumbis aparecem, que é a realidade daquele filme, ela atua fantasticamente. Tipo, tu acredita que ela tá em pânico total. Só que, claro, é um pouco over. E daí, quando vai pra atriz real, que ela é pra ser uma idol, que eles chamam no Japão, que é... É tipo, Sim. é uma atrizinha famosa, provavelmente dança e faz musiquinha pop, e é cheia de restrições da agência. Não, isso eu não posso fazer, aquilo não pode acontecer comigo. Eu acho muito engraçado isso, tipo... Também eu acho legal isso nesse espírito de equipe de cinema superando defeitos e coisa. Como esse filme também é meio que uma visão bem idealista, na verdade, de uma equipe de cinema que é um monte de gente que não tem nada a ver, tinha tudo pra dar errado, mas todo mundo abraça. Até o ator super pretencioso tá junto do negócio, se metendo em coisas que ele... Normalmente aquele tipo de pessoa talvez não fizesse, mas eu gosto que esse filme dá esse coisa além. A ídolo ali enfim, vomitam nela uma coisa que ela diz antes da produção, que não podia nem vômito falso podia encostar nela por causa da imagem pública que ela tem. E daí acontece e ela só segue também. E tem algumas sacadas no filme, no curta, no plano de sequência, vamos dizer assim, pra ficar mais claro, eu acho. Que é, tipo, a certa altura ela acha que tem tá com um ferimento na perna. E daí ela manca, não sei o que ela torceu a perna e tal. E daí ela para acho que num... Tipo um depósito antigo, alguma coisa, um casebrezinho. E ela percebe que a ferida, na verdade, é maquiagem do filme. Não é uma ferida. Tipo, ela quase arrancaram a perna dela dentro do filme por causa de uma coisa que daí real era... E como essa pequena coisa funciona como simbolismo pro filme em si, assim. Tu pensa que é uma coisa real e daí não, arranca e é uma coisa falsa dentro do... Enfim, eu posso falar horas sobre esse filme. Aquele zumbi que aparece nessa cena, inclusive, e para na frente dela, e ela tem uma puta reação de filme de terror. E eu, caralho, essa é uma das cenas mais a fuder que eu já vi desse tipo. E daí depois a gente vai descobrir que é uma assistente de produção vindo com uma plaquinha dizendo, tem uma machadinha lá de fora. Pegue ela. Pega a machadinha. E daí ela pega a machadinha. Uma machadinha, que sorte a minha. Não, mas ela atua bem nesse momento também. Sim, cara, a atuação dela é muito engraçado, porque ela tá fazendo é uma atriz real, fazendo uma atriz falsa, que é uma estrela pop, ela não era nem famosa nessa época, é atriz real. Uma atriz pop que tá dentro do filme de terror, fazendo o papel de uma atriz que não sabe atuar. Sim. É louco isso. É muito doido. Daí aquele diretor chega... Eu fiquei um pouco com medo que o Leonardo fosse antipatizar com o filme de cara. Porque, enfim, ele começa com uma cena que dentro desse universo é forte. Que é a atriz ali tentando atuar e daí vem o diretor, não, para essa merda!
não sei o que, tu vai atuar e verdade, não sei o que. E depois tu descobre que são as frustrações do diretor de verdade saindo à tona ali, mas não é uma coisa tão brutal, assim, não parece... Porque o próprio personagem do diretor é mais bobalhão, então isso ameniza um É, pouco. Mas é que eu gosto muito logo depois quando ele xinga o ator, né? sim. Isso dá um tapa no cara. Tá sempre me respondendo nos ensaios, e daí, e quando tu vê isso pela segunda vez, tu percebe, tu percebe o motivo por trás disso, né? Porque tinha ali uma fúria reprimida do diretor, e que daí, quando ele atua como um diretor, ele pode colocar isso no filme, o que é muito bom, né? O Não, e diretor daí tá basicamente há um mês vendo, segurando aquela frustração ali. e a produção vendo no monitor, né? Ele está fugindo do roteiro, ele está improvisando. Sim, é muito bom. Não, aquela personagem da consultora de roteiro ali, acompanhando a coisa ao vivo e falando, eu não sei o que eles vão fazer agora, eles estão completamente fora da coisa. É muito boa. E também a atuação dela é, tipo, tu já viu uma equipe trabalhando no set. Essa talvez seja a coisa mais marcante, assim, pra mim. Que na parte do making off do filme, essas pessoas, obviamente, sendo de um seminário de teatro, já tiveram em sets, já viram. Porque talvez seja a reconstituição de um set real, ou pelo menos real pros padrões porto-alegrenses, mais fiel que eu já vi na minha vida. Exatamente aquele tom, aquela pessoal olhando o roteiro e pensando, eu não faço ideia do que a gente vai fazer agora. E fica sem resposta, porque não tem resposta, enfim. Sim, sim. É muito, muito, muito bom. Eu não faço ideia do que a gente vai fazer agora, é ótimo. É. Pô, uma equipe sem assistente de direção, né, cara? Porque o assistente de direção tá lá no meio do negócio sendo um zumbi a essa altura. Não, eu tô falando só pra pessoa que não sabe, o assistente de direção é que organiza o que a gente vai fazer agora. Sim. Que é o que a filha dele acaba fazendo, né? Sim, a filha dele acaba tomando o lugar acaba tudo, dirigindo o negócio. Que é talvez pra mim a personagem mais fantástica desse filme. Já desculpa queimar revelações de mais além, mas a introdução dela, aquela coisa, vendo Parasita eu gostei muito como a atriz aquela do Parasita tem um lado meio sociopático que ela traz, e essa atriz não fica muito atrás, ela tem um lado sociopático muito forte também, que a gente conhece ela num set de sabe-se lá o que, xingando, primeiro a gente não sabe o que é. Que tu não pode usar essa coisa falsa, não sei o que, a realidade, o cinema tem que ser real, não sei o que. É com uma criança que ela tá gritando. Sim, não pode dar tipo um colírio pra fingir que tá chorando. Isso. É a coisa mais básica, tipo, não tem nada a ver. Ela, não, porque a realidade, tu já sentiu dor na tua vida alguma vez? Porque isso é um campo de batalhas, não é? E a mãe do lado. Nossa, E daí a mãe tenta afastar ela da criança e ela chega pro produtor do negócio, porque aquela velha chata, não sei o que, e a mãe da guria, mas que velha chata do outro lado. E daí ela é expulsa da produção porque ela é muito louca. E quando isso vem à tona depois e ela usa esse poder de indignação pro bem, por assim dizer, já tendo... Daí ela se interessa... Na verdade, ela tá brigada com o pai. Vamos entrar na historinha do filme, é rápido. Ela tá brigada com o pai, tá prestes a sair de casa, tá tocando a vida dela, e tá naqueles últimos momentos, morando em casa de uma maneira meio... até constrangedora, assim, né? Porque já tá meio que cortando aquela relação com a família de uma maneira frustrada, porque não é uma relação boa, tá indo pra viver a tua vida, mas não tá indo de fato ainda, tá nesse meio termo esquisito. E o pai recebe aquele roteiro, ele geralmente faz porcaria, aliás, uma das cenas sutis também, que eu super adoro nesse filme, aquela cena que eles estão filmando no hospital, no começo da introdução do diretor, depois ele tá vendo em casa com a esposa, e a filha chega, eu posso mudar de canal, e a esposa, pode. A gente tá vendo o filme do seu pai, foda-se, vamos ver qualquer coisa. Daí elas acabam vendo uma entrevista com o diretor, com o ator que faz o Ko no... o Popzinho. Que ela é apaixonada, e daí eventualmente ela só se interessa pelo roteiro que tá largado pela casa há semanas, porque tem esse ator que ela tem uma fixação, e ela lê o roteiro e acaba daí indo pro set também só pra ver ele, e daí acaba, enfim, tendo... Como já leu o roteiro e coisa e tal, ela
é instrumental em salvar o filme e improvisar. Ah, agora esse cara que saiu pra fazer cocô, que tava com problema de estômago, transforma ele em zumbi, porque no filme ele saiu da coisa e a gente ouviu gritos. Foda-se, agora ele é um zumbi da história, vamos em frente. E, cara, isso é... E ela é a única que tem essa atitude, assim, de, vamos resolver as coisas, pensar... Inclusive dar um tapa no próprio produtor do negócio quando ele quer cancelar. Vamos cortar pra cartela, isso não tá funcionando, tá uma bosta. E ela, não, tu não vai cortar! Nós vamos fazer o filme até o fim. Que também eu acho genial. Eu fiquei sério, eu fiquei com dó. Eu não queria que cortasse pra cartela. Não queria que eles cortassem. Mas a gente tem que falar também do personagem que faz... enfim, que é a esposa do diretor, que faz a assistente de direção. Assistente de direção? Não, ele faz a maquiadora no filme. Né? Diretor de arte. Diretor de arte e maquiadora. Né? Que ela, porque ela, tipo, eu gosto muito do personagem dela, né? Porque ela sempre quis ser atriz, ela era atriz, mas depois meio que parou de ser, assim, abriu mão. É a crítica do diretor a atores de método, e eu tô aqui, ó, 1000% atrás dele. É isso aí. Tem isso. Porque ela é... Não, é que... Diga, Leonardo. É que depois a filha dela fala, não, porque ela era atriz, mas ela era conhecida por entrar muito nos papéis que ela fazia. E quase quebrou o braço do cara no set. Sim, quase de propósito. Aquilo, eu gosto muito da atuação dela, tipo, em todos os níveis, assim. Mas eu, de fato, acho que essa crítica atores de método, não sei se atores de método, mas atores que ficam muito obsessivos, assim, com seu papel e, tipo, não tem mais limites, assim, não tem mais fronteiras, assim, né? Claro, que é levado a um extremo da comédia, que ela sai agredindo todo mundo e... Mas tu sabe que em certo ponto... zumbis, que é maravilhoso. Em certo ponto do filme, eu achei que ele falaria sobre isso também. Quando na primeira camada de metalinguagem que ele tem, ali, que o diretor começa a fazer um monte de atrocidade e tal. Primeiro falar com a guria, depois, sei lá, ele mata a gente, né? Eu não sei, eu não lembro. Ele faz umas coisas absurdas ali no filme. Não, ele some, daí vai no telhado pra desenhar o pentagrama. Da próxima vez que ele aparece, ele joga um zumbi em cima de todo mundo, gritando action. Exato. Tipo, ele não ativamente mata ninguém, mas... Não. Mas ele faz umas coisas absurdas. Daí eu pensei, o filme vai falar sobre atores de método e tipo, o quão longe se vai pelo resultado final, uma coisa meio o Abutre, né? Uma coisa meio, sabe? Eu pensei que pudesse ir por esse caminho, né? Mas de certa forma fica essa referência crítica, como vocês falaram, a atuação de método. Porque eu sempre penso aquilo, né? A função do ator é atuar, né? Atuar. Que profundo, hein? Parece, né? Parece tão óbvio, né? Mas, tipo, tem técnicas, tu estuda pra chegar naquela realidade. Não é, tipo, tu enviar rato morto pras pessoas ou ficar agindo que nem um trouxa durante os sets de filmagem que vai te fazer um melhor ator. Não sei, eu sempre penso isso. Mas, né, tem gente que discorda, tem gente que prefere uma quase não atuação, assim, tem uma imersão maior no método, não sei. Eu acho que, como tudo na vida, né, tem que ter um equilíbrio. Eu acho que tu tá fazendo um personagem que tu precisa daquele espaço de, eu tô nessa cabeça e não tô saindo nesse espaço de tempo. Beleza, mas, cara, no momento que o dia acaba e vamos pra um bar tomar um chá, alguma coisa, tu é tu, sabe? Não precisa... Tomar um chá no bar e tomar um chá. Tu tá na Inglaterra. Eu não queria falar tomar um trago, porque, né... Sei lá, parece estranho. Tomar um chá. Tomar um chá, tomar uma água com bolinhas. Tomar uma breja. Tomar qual é o nome daquele negócio que tem... Tem as bolinhas mesmo dentro? Boba... Refrigerante. Não, o chá de boba. Boldo. Tomar um suco de açaí. É bom.
Próxima Enfim. vez que a gente for sair, eu vou convidar vocês pra tomarem um chá num bar. Exato. Ou seja, semana que vem? Ou amanhã. Mas eu queria... Vai, é verdade. Eu queria também falar do personagem o mais trapalhões de todos. Eu queria falar... eu adoro esse ator. 2, eu não sei se o humor dele funciona, mas eles repetem tantas vezes a gag que pra mim acaba funcionando por mera repetição, que é o ator Bebum. Que é muito engraçado. Quer dizer, ele começa não tão engraçado. Ele tem um momento muito humano que me assombra. A primeira vez que eu vi esse filme, eu fiquei, pá, cacete. Até a reação do diretor é um pouco off. Mas eu entendo, ele tá tentando ser educado ali. Que o cara tem um momento de claridade, assim, ele passa bebum o filme inteiro. Antes e depois, mas enfim. Tem um momento que ele chega nos ensaios e fala, não, eu parei de beber. Tô 100% sadio porque eu eu tinha um encontro marcado com minha filha, que eu não falo há meses, e no dia eu acabei tomando um trago muito além e nem fui no encontro. E eu tô sentindo que eu tô perdendo as coisas mais importantes da minha vida com isso. E deu, caralho, que coisa deprê. E o diretor, que horror isso, não sei o quê. Inclusive é o momento que inspira ele a botar uma foto dele mesmo com a própria filha no roteiro, no set. Ele leva pra aquela cena hilária dele de noite, mas enfim. E daí aquele cara, no set, eles ganham de presente uma garrafa de saquê da produção. O diretor tenta esconder, mas o cara descobre, bebe inteira sozinho. E, enfim, durante o filme, a certa altura, precisam dele no set, ele tá caído, desmaiado no chão, a 5 minutos de ter que entrar. E a produção tem que, enfim, levar ele, o diretor usa ele como marionete, um morto muito louco. Depois ele meio que se recupera e faz o zumbi mais, sei lá, com os movimentos mais esdrúxulos da história do cinema, eu acho. Mas funciona, de certa forma, como o Leonardo falou, assim. Quando tu só vê o filme, tu pensa, esse é um zumbi muito perturbador. Uhum. E daí quando descobre que ele tá bebum de verdade, é muito engraçado. Enfim, eu adoro esse cara, apesar de no começo eu achar, é muito over. E daí ele me ganha. Não sei o que vocês... Qual foi a jornada de vocês com o senhor? Não, acho que foi a mesma. Acho que foi a mesma. Eu também achei bem tocante aquela cena que ele fala com o diretor sobre essa relação com a filha e como isso adiciona depois esse nível, assim, né? De tipo, é engraçado ver ele ali. Não engraçado, mas assim, tipo, tem esse tom de comédia, que daí o filme mostra como algo cômico, mas é trágico. Mas ao mesmo tempo também tem mas aí também tem uma camada de tipo, não, uma outra camada, né? Não é só engraçado, como por exemplo o cara lá que tem problema com água, tem que tomar água mais leve, senão ele tem diarreia. Uhum. E aquilo é só engraçado, né? A questão do... Eu mandei um e-mail. Leonardo, eu mandei um e-mail sobre isso. Eu mandei um e-mail. Putz, até isso me lembrou faculdade, cara. Até isso. Não lembrei até vocês falarem agora. É verdade. Eu mandei um e-mail avisando. E uma outra cena que eu gosto muito, que é no filme ainda de zumbi, assim, que eu acho que isso eu acho, claro, talvez seja uma das críticas mais evidentes do filme como um todo, mas que eu achei muito engraçado, que é basicamente, eu acho que o desejo de 10 em cada 10 atores ou atrizes que é matar o diretor, né? Sim. Quando a guria começa a matar o diretor com a machadinha, assim, é muito engraçado aquilo, né? Muito tipo, matando um diretor abusivo, assim, né? É muito bom aquilo. Porque na história dentro do filme, no filme dentro do filme, ela acabou de matar o próprio namorado com uma machadada no pescoço, arrancando a cabeça dele fora, que é genial. E daí o diretor veio xingar ela porque não era assim que tava no roteiro. Sim, E daí ela se emputece e mata o diretor, numa cena longuíssima também, que voa muito sangue. E cara, quando eu só... No curta, no plano de sequência, quando eu vi essa cena, eu chorei, assim, por favor, sim, vamos matar o diretor. E daí quando mostra o outro lado, talvez seja mais engraçado ainda. Sim. Porque tá o diretor... Oi? O diretor ele é escondido ali do lado, gritando, e a guria da produção jogando o sangue pra cima. Desincronizado às vezes. Desincronizado. É muito bom.
Enquanto tá aquela tensão deles tentando montar a pirâmide humana lá no fundo e o diretor meio que olhando pra lá e querendo ir, não sei o quê. Ai, muito, muito, muito bom isso. E antes a maquiadora se levanta inexplicavelmente, com um machado na cabeça. Porque aí vem talvez a coisa mais problemática que aconteça desse filme, e não façam isso em casa, por favor, que a mulher tá tão fora de controle que o marido dela, o diretor do filme, dá um mata-leão nela e desacorda ela. É o jeito que eles param ela. Podiam ter resolvido isso de uma maneira mais elegante, mas ok, não me incomoda também. Mas fica um pouco fora do tom do filme. Dentro do tom de comédia tu meio que aceita, mas pouquinho mais. What? É. Mas ela, como é que ela fala? Pum! Pum! Fala disso quando... O momento que tá todo mundo da produção querendo parar ela, e ela já meio cansada. Pum! Pum! É muito bom! Faz umas 3 vezes seguidas. Nossa. E realmente funciona com as pessoas tentando pegar ela também. Tem um toque genial. Mas, agora eu aprendi isso, eu só vou usar o pum. Muito bom. Só rapidinho, só pra contextualizar, a história do Pom é que a mãe, como ela não atua mais, ela foi afastada do set por ter quebrado o braço de um cara. Ela tá em casa meio que o tempo todo, de saco cheio. E ela já tá, tipo assim, já queimou os hobbies principais, já queimou os hobbies secundários. Daí ela começa a ver programa de defesa pessoal e praticar em casa como hobby, porque não tem mais nada pra fazer. Daí, inclusive, na cena que eles têm que enrolar durante o plano sequência, porque acontece um problema no backstage e os atores recebem a instrução, improvisem que a gente tá tentando solucionar aqui. E o Ko pergunta pra ela, qual é teu hobby? E ela começa a falar da defesa pessoal, que é esse negócio do Pom. Que daí vai até ela real, completamente deslocada, fora de si, dentro do personagem. Eu estou calma, eu estou muito calma. Estou mortamente calma, diz ela. E começa a agredir todo mundo, daí tentam parar ela e ela fazendo Pom. É extremamente engraçado. Tipo, é super over the top. Geralmente esse tipo de humor eu não sei por que no tom desse filme funciona pra mim demais, assim. Que é aquela coisa, é super pastelão em momentos, mas de alguma maneira tem uma humanidade que o resto do filme traz que eu relevo, assim, tá ok, eu aceito. Não sei o que vocês sentiram nessa... Como todo filme japonês tem uma sobreposição de tom meio louca, assim. Meio diferente pra gente, mas eu acho também acho interessante, assim. Eu aceitei desde o começo que eu percebi que se tratava de uma comédia. Mas eu sou meio bobalhão, então não sou tão parâmetro. Eu não te escreveria como bobalhão, Alexandre, mas ok, aceito. Não, tô brincando. Não, mas eu acho que tem tudo a ver com o tom do filme. Eu acho que vai ao encontro de tantas outras coisas absurdas que acontecem, não destoa. Né? Eu aceito. É uma coisa que, como vocês falaram, beira o filme dos Trapalhões, Mas é tipo, não sei, dá um soco nele. Sim. Sabe aquelas cenas que eles perguntam a senha? Qual é a senha? Não sei, dá um soco nele. Pois é aquela coisa que se o contexto fosse um pouquinho diferente, ia ser terrível pra mim. Mas ali tá é uma alquimia, assim, é difícil de explicar pra mim. Porque eu sou muito chato com coisas de humor, geralmente. São poucas coisas que me conectam bem, assim. E não sei vocês, eu via Chaves quando era criança e tal, eu gostava, mas hoje em dia eu não suporto. Eu acho aquele tipo de humor muito forçado hoje. Eu vou embora. Mas eu reconheço o valor histórico, tá, Alexandre? Não é um desrespeito, não me entenda mal. Histórico. Eu só não consigo assistir mais. Tá louco. Chaves é universal, cara, não fala assim. Vai magoar meus sentimentos. Corra que a polícia vem aí, eu não consigo também. Eu também tentei ver um tempo atrás. Pode ser. E o remake eu nem tentei ver, porque não tentei. dá.
Outra coisa que eu queria chamar a atenção é os momentos equipe... Aliás, não, outra personagem que eu gosto muito, que é uma personagem super sutil e praticamente não é uma personagem no filme, é a assistente de fotografia, que o filme tem o fotógrafo aquele, que é um cara super pragmático, e ela tá nos ensaios, não, e se a gente fizesse, a câmera vai no zumbi e fica fazendo um zoom in, zoom out, pra deixar a coisa mais exagerada, e o fotógrafo olha pra ela e diz, eu não entendo isso, não vou fazer. E daí vai embora, assim. E daí tu fica ok. Só que a certa altura esse cara tem um problema nas costas, que também é super... O filme telegrafa lá, na primeira vez que ele aparece, ele, minhas costas. Deu, alguma coisa vai acontecer com esse cara. Só que o que acontece, eu acho que a execução é tão mirabolante que tá tendo uma briga com a atriz meio que esbarra na câmera, que a primeira vez que a gente vê, a gente fica, o quê? Ela bateu na câmera de fato, sendo meio found footage, passa, mas é tosco. E daí o cara cai é derrubado no chão e não consegue levantar. E a assistente, ela demora talvez até tempo demais pra uma produção de verdade. Que daí tem o plano no making off que mostra ela olhando e pensando, olhando e pensando, olhando e pensando. E daí ela finalmente pega a câmera e sai correndo. E a primeira coisa que ela faz é o plano com o zoom in, zoom out. Sim, Ela que eu acho o desejo dela. que é muito bom. E daí ela cai no chão, o assistente de direção ajuda ela a levantar. E ela vira e continua correndo. Cara, é muito engraçado. E depois, só rapidinho, essa queda dela, eles tiveram que forçar ela a cair no making off do filme, porque quando eles estavam fazendo o plano sequência, mostra só no making off final, nos créditos, o fotógrafo real do One Cut of the Dead caiu naquela cena e seguiu correndo. Mas não é de propósito aquilo? Não é de propósito. Ele vinha correndo atrás de todo mundo, foi fazer a curva e seguiu reto e caiu. Só que o cara meio que... Ele levanta sozinho e segue. Sem perder muito a câmera. Se tu vê no plano de sequência, não é uma queda tão dramática quanto a guria. Tipo, não parece. Tipo, a câmera só meio que dá uma tremida, levanta e sai andando. E daí no filme eles exageraram um pouco. Aliás, essa coisa que revendo me chamou atenção. São os momentos que é coisa que a gente vê no making off, entre aspas. Tem coisas que não bate exatamente com o que acontece no filme em si. Tem porta de carro que tava aberta, que tá fechada no plano de sequência. Tem várias coisinhas assim. Mas pra mim não importa, é tudo parte do charme. Porque, né, eles filmaram um plano de sequência como um plano de sequência, depois filmaram um making off reencenando as cenas. Sim. A primeira vez que eu vi, eu pensei que era uma equipe filmando. Mas não, seria muito mirabolante. Seria loucura total. Eles iam estar até hoje tentando filmar, provavelmente, pra acertar tudo. Mas mesmo uma coisa que eu tava pensando, falei em mirabolante, como deve ter sido difícil a pensar a produção desse filme, né? De todas as colocações de cena, assim, dos atores, porque é muita metalinguagem, né? É uma coisa dentro da outra e eu não sei, eu quebro a cabeça só de pensar em como eles pensaram, sabe? Em como eles, pra posicionar todo mundo. Tu vê em cena, às vezes, tem dois caras com um boom, um cara que é um ator segurando o microfone e o outro que é o, sei lá, o outro. É, o outro nível de boom e provavelmente tem um terceiro nível de boom que a gente não tá vendo. Exato. Que a gente vê daí no making off. No final do filme. Isso. Essa... Tipo, mesmo sabendo que foi quebrado em 2 momentos, e provavelmente eles filmaram um plano de sequência, analisaram os momentos que eles acharam mais interessantes, pra daí criar cenas fake de making off. Mesmo pensando que talvez tenha sido feito assim, é meio que uma loucura, assim, tipo... É difícil de fazer, é difícil de conceitualizar e explicar. Eu tenho dificuldade de explicar num podcast como uma pessoa que viu o produto pronto. Agora imagina quando o negócio não existe, tentando explicar pra atores amadores que é assim que vai acontecer e eles vão fazer bem. Tipo, a minha mente explode, sabe? Tem que ter muita organização, sabe? Organizar muito bem para poder explicar. E outra coisa que eu fiquei em dúvida é se os equipamentos cenográficos foram usados efetivamente. Tipo, será que a câmera cenográfica que a gente tá vendo tá filmando também, tá gravando também? Não sei. Microfone acho que não, mas talvez a câmera possa ter feito algumas imagens para complementar, sabe? Sim.
Isso seria interessante. O microfone tem umas falseadas claras, que o boom perde eles ou vai pra um lado visualmente, e o nosso áudio continua perfeitinho, maravilhoso. Sim. Quer dizer, perfeito, ele é um pouco falhado, mas é de propósito, assim, ele tem essa... Não tem problemas técnicos de áudio, digamos assim. Sim, sim. Ele tem ecos e coisas pra parecer mais mal feito do que é, e daí no making off não tem eco nenhum, é tudo áudio perfeito, é uma coisa muito louca. E fez-se o silêncio. Então vamos trazer talvez um momento que pra mim, se esse filme é uma carta de amor à produção independente, a filmes de terror, a equipes de cinema, a atores, a todo o processo, talvez o subtexto final da pirâmide humana, Isso é muito bom. que é óbvio, Sim. mas as pessoas Trabalho. todas se organizando pra levantar uma única pessoa lá em cima, pra levantar a câmera lá em cima, pra fazer o plano dos sonhos. É meio que a parábola perfeita pro cinema, né? A gente toda essa estrutura que a gente cria pra ter aquele um momento que não vai durar, que no momento que gritar corta, a câmera já tá caindo, não é sustentável, mas todo mundo faz parte do processo. E ali eu acho muito engraçado quando corta pra aquele plano frontal e estão os zumbis todos com a maquiagem de zumbi olhando pra frente e o produtor no meio. Tipo, é perfeito ali. Não, é maravilhoso, Aquele plano é ótimo, a simbologia é isso, vai ao encontro de tudo que o filme tá construindo e até, fez parte daquilo que me fez meio que me emocionar no final do filme. Esse plano que é óbvio, sim, como tu falou, ela é literal quase, né? Quase literal. Ele é literal, né? Não tem nuance nenhuma, é tipo, é super na cara. Não tem nuances, exato. Mas ele funciona, eu acho que ele cumpre seu papel. Gostei bastante. Esse filme dá pra resumir como subtexto é pra covardes. Tudo é literalmente texto e azar. Não, totalmente. Mas eu gosto disso. Eles já estão fazendo tanta coisa, vai trabalhar com subtexto ainda. Concordo. E pra mim o golpe... Ele tem essa ingenuidade, né? Exato. É bem isso, tem esse espírito ingênuo que pra mim é contagiante, assim, de... Ao mesmo tempo que ele é literal, ele tem ele vê o cinema com um otimismo no final das contas, de todo mundo acaba feliz. E é brega ter close de todo mundo rindo, Mas eu sei aquelas... Cara, se tu já teve num set que acabou assim, eu não acredito que a gente conseguiu fazer isso. E acho que todo mundo aqui já participou de uma experiência assim, pelo menos uma vez na vida. Cara, é aquela sensação. E o filme reflete também maravilhosamente, assim. Não tenho que tirar nem pôr. E pra mim o golpe de misericórdia que deixou eu em prantos a primeira vez que vi o filme é a guriazinha, a filha do diretor, a Mal, levantando a foto dele, pegando ela quando era criança, segurando uma câmera na cacunda dele, que foi o que literalmente eles fizeram no topo da pirâmide humana. Sim. E isso me destruiu emocionalmente. Histórias de filhos reatando relação com os pais quase sempre me pegam. E quando é feito assim... é só uma pontuada. O filme não tem um monólogo de gente explicando relação de pais e filhos. Não tem uma grande trama pra desenvolver isso. Não tem os dois brigando necessariamente. A relação deles a gente só percebe que é um pouco estremecida e ponto. E daí tem esse momento e me destrói. Enfim. Pronto, falei. Daí foi esse... Esse foi um filme que eu concordo com vocês, assim, enquanto a primeira vez que eu vi, ele começa tosquíssimo, eu não sabia o que eu tava vendo, e aquilo vai, não acaba nunca, e eu olho, 30 minutos desse filme, parece estar se encaminhando pra um final, tem mais 1 hora de filme, isso não vai sustentar, o que eles vão fazer? E daí o filme foi me ganhando mais e mais e mais conforme ele vai andando, e no final eu acabei, puta filme bom, assim... no golpe final. Então, é só pra
trazer minhas conclusões finais é isso. Eu acho esse filme único. É difícil de comparar ele com outras coisas. Acho que ele tem uma mágica própria. Ele tem esse semi-amadorismo que é importante, assim. Coisas que só cinema independente pode trazer. Hollywood seria incapaz de fazer um filme assim. Por definição, e não é nenhuma crítica a Hollywood aqui, só que é cinema de pessoas com uma ideia na cabeça, uma câmera na mão, muito amor, todo mundo voltado para uma mesma coisa, por amor mesmo. Está na tela, Enfim, é só isso que eu tenho a dizer. Acho esse filme talvez um dos filmes mais importantes sobre cinema que eu já vi. Apesar de ser uma bobagem. Mas é. Não precisa ser super cego pra ser profundo. Exato. E vocês, alguma conclusão final, alguma coisa que vocês queiram trazer? Uma coisa que não foi discutida? Não, acho que é isso, assim. Acho que é um filme bem... É good vibes, acho um filme good vibes, assim. É isso, Acho que é bem isso, assim. Ele faz um bom trabalho em capturar um espírito que é muito difícil de ser capturado e muito único. E que eu acho que... Eu já falei durante o episódio, mas eu acho que pra gente que tem essa experiência de set, ele bate de uma forma diferente. É verdade. Isso é muito verdade. Eu inclusive, fico um pouco curioso para público em geral, assim, como é que vê. Obviamente, existe uma curiosidade de todo mundo de ver como a coisa é feita e tem uma satisfação nesse ponto, mas não ter, assim, a relação mais íntima, a referência mais próxima, eu fico me perguntando como bate, assim, mesmo também. Uhum. Infelizmente, a gente não tem como saber aqui. As pessoas podem escrever nos comentários. É verdade. Depois de assistirem esse filme. Por favor, assistam Plano de Sequência dos Mortos, One Cut of the Dead. É difícil de achar, o Rafael adora fazer esse tipo de coisa. É um filme obscuro, até certo ponto é. Apesar de ter feito muito dinheiro, ainda é um filme pouquíssimo falado. Pouquíssimo... Sim, isso eu achei surpreendente isso. Uhum. Tipo, E ele tem sequências, aliás, só pra rapidinho. Durante a pandemia, o diretor real juntou o elenco do filme e eles fizeram... É um curta, tá no YouTube. Não vou dizer que eu recomendo, porque é uma coisa super de momento. Que é basicamente o mesmo setup, os produtores ligam pro Higurashi, todo mundo em webcam, que nem a gente tá aqui agora. Só que durante a pandemia real, naquele momento. E eles pedem, a gente tem que fazer um filme sobre um assassino que mata as pessoas com cócegas e nada pode ser filmado pessoalmente. Então são os atores filmando as suas partes com câmeras em selfie e é montado como um filme, tem interações e coisas que ficam hilárias. A certa altura, a Shinatsu tá sendo atacada pelo cara das cócegas e a própria mão dela com uma luva que ela tá se fazendo cosquinha. Tipo, é engraçado. Só que o real motivo disso é aquele momento de pandemia que o pessoal tava perdendo perspectiva e tal. E eles, no filme, a produtora pede, a gente tem poucas vítimas do assassino das cócegas. E eles decidem abrir pro público, mandar vídeos de si rindo. E daí os fãs do filme lotaram a caixa deles com vídeos rindo e dançando. E o filme é só isso, assim, não é um filme, na verdade, é uma cartinha de amor, uma lembrança bonita. Uhum. Mas eu vi ontem de noite, porque eu descobri que existia, não sabia que existia, vi no IMDb do diretor, vou ver, tá no YouTube. E assim, aquela coisa, como o filme é bom, não, mas tu vê o elenco de novo ali, fazendo as coisas, piadas similares e coisa e tal, acaba sendo simpático e eu acabei emocionado, que eu lembro também desse momento de pandemia, esse negócio de trazer pessoas juntas. E público geral sendo palhaço em webcams, me bateu forte. Depois tem uma sequência que é o One Cut of the Dead em Hollywood, que eles tentam fazer a mesma coisa, só que eles iam filmar nos Estados Unidos, mas daí é cancelada a viagem, eles fazem um plano de sequência. Não é bom. Não recomendo. Só se tu quer muito ver mais dessa mesma coisa. Mas aí entra aquele problema de que a gente tem geralmente com filmes, quando dá certo, de repetir muito as mesmas piadas, as mesmas coisas. Então, ok. Fica aquela sensação de eu já vi isso feito 50 vezes melhor.
Não preciso ver essa Sim. cópia barata do próprio cara, mas enfim. De novo, a única satisfação é ver o elenco reunido de novo. Uhum. Mas, de novo, esse filme, pra mim, é fantástico. E qual é a atuação favorita de todo mundo do filme? Pra mim é o Takayuki Hamatsu, que é É o quem? diretor. O diretor. O Higurashi, Eu vou estar na. o personagem Não, que ele faz. agora eu tenho que ver o nome dela, mas a atriz que faz a mãe. A mãe barra atriz. Harumi Shuhama. Ela. Harumi Shuhama. Ah, nós vamos ter um empate Harumi de 3 Shuhama. lados aqui, porque eu voto na Mal, De novo. que faz a Mal. E ela só é acreditada como Mal, que faz a filha do diretor. Ela leva o cinema a sério demais, mas é dessa paixão que o cinema precisa. Aliás, tem uma cena engraçadíssima dela, que também é sutil, é super rápida. Quando eles estão no topo do prédio e a Shinatsu precisa cortar a cabeça do namorado, que eles estão com o corpo falso dele, com a cabeça falsa, e a cabeça cai no chão e rola. E ela vem e ela rola no chão como se fosse uma cena de ação, pegando a cabeça e jogando de volta. Que é Sim. 10 de 10, assim, 100 notas, é perfeito. E qual é a cena favorita de todo mundo Bah! num quando filme ela que eu mata acho o que é diretor. difícil de escolher? Quando ela mata o diretor, eu achei bom. Qual Tem lado muita dela cena, matar o tem. diretor, Leonardo? Quando a gente. Quando a gente não. Não, na primeira. Quando a gente Na não tá vendo que ela. Como é que é? Ah! Ah! Aham. Tem tantas cenas Exato. boas, mas a que ficou mais na minha cabeça foi a do. A quando, tipo, estão os zumbis invadindo e tá a diretora de arte, a maquiadora, e os dois protagonistas ali, a guria e o guri, fugindo dos zumbis, e tá o personagem que faz o cagão. Tô chamando o cara de cagão, mas eu não sei o nome dele. E o cara do som, né? É o cara do som fictício, ele é um ator, na verdade. Fictício. E ele simplesmente aparece no fundo, parado, assim, Uhum. sem fazer absolutamente nada. E eu pensei, o que eu tô vendo na minha frente? Foi uma coisa insólita pra mim. Então eu vou escolher essa cena. Muito bom. Não, e depois quando ele tá indo aos pés no matinho, Isso aí é verdade. porque o banheiro era longe demais, o diretor olha pro relógio, olha pro que tá acontecendo e diz: faz a maquiagem nele agora. E o cara tá sentado fazendo. Aquela cena é cagando. bem aflitiva. É bem aflitiva E aquela estão cena. pintando a maquiagem dele e ele começa a chorar. Porque a que ponto a minha vida chegou. Tipo, é genial também. Me remeteu muito a cena do ator que faz o Gandalf, agora me esqueci. Ian McKellen. Ian McKellen, naquele cenário todo verde, sem interagindo com ninguém, que o cara também tem um momento que ponto a minha vida chegou e só começa a chorar sem motivo, assim. Me remeteu muito. Mas é talvez mais humilhante tu ser maquiado como zumbi enquanto tu tá cagando publicamente. Nossa senhora, meu Deus. É terrível, mas ao mesmo tempo é muito engraçado. É o tipo de coisa que, ok. Eu nunca vi essa cena, literalmente, mas coisas absurdamente próximas eu já vi em set de cinema, então. Depois o cara entrega uma atuação de merda e ninguém sabe por quê. Uma atuação cagada. Mas a minha cena favorita é a cena quando a Mal é expulsa da equipe de... Não sei se é um comercial, um curta, um filme ou o quê. Que ela xinga a criança. Que ela diz, isso aqui é um campo de batalhas! Tu tem que achar a dor dentro de ti pra uma criança. Top demais. Eu acho que eu adoro mulheres sociopatas. Eu acho que fica evidente isso. E agora o momento que eu fico mais nervoso ainda, que é que nota final vocês dão para Plano Sequência dos Mortos. Eu vou dar assim uma nota. Eu subi minha nota falando com vocês, já era uma nota boa, mas ainda subi um pouquinho. Vou dar. Pela vibe, pelo espírito do filme, pelas lembranças, vou dar nota 9. Vou dar nota 8. Ó. Era a nota que eu ia dar também, mas eu subi um pouquinho. Eu fiquei com 9 também, mas eu confesso que eu fiquei muito dividido entre 8 e 9, 8 e 9. Que eu acho que é aquela coisa. O ponto forte desse filme, que ele é um filme independente, feito com baixo orçamento, atores querendo demais, coisa e tal. Ponto fraco desse filme
É que é um filme de baixo orçamento, com atores querendo muito mais. A trilha sonora parece tirada de uma livraria de músicas grátis, é genérica e não diz nada. Tem aquela guitarrinha. Fica... Não funciona, mas ok. Então, assim, o filme super funciona pra algumas coisas, super não funciona em algumas. É parte do charme, mas na nota final acaba afetando um pouco, mas pra mim a coisa emotiva fala mais alto, a conexão sentimental também, o quanto esse filme me tocou, eu não consigo ir muito abaixo. E que filme vocês recomendariam pra quem gostou de... Oi? Eu tenho 2 recomendações. Ah, não, mas a gente tá nesse momento agora. Qual filme similar tu recomendaria, Alexandre? Então, justamente porque esse filme me remeteu a uma realidade tão pessoal e tão local aqui, até eu pensei na o Leonardo falou do campus, eu ia falar também, mas o Leonardo falou do campus de Viamão, da gente ir lá e tal. Eu vou tomar a liberdade de recomendar 2 filmes gaúchos. Um filme do meu primo e um do meu professor. Que o do Jorge Furtado, que na verdade ele é primo e irmão do meu pai. Mas o Sanduíche, que é um curta-metragem do Jorge Furtado, não sei se vocês já viram. Sim. O Felipe Mônaco e a Janaína Kremer, que é uma coisa um pouco assim também. Eu não vou falar... Tem metalinguagem, eu não vou falar muito porque é um curta, e daí se eu falar, se o pessoal quiser ver, eu acho que tá na internet, vai estragar totalmente. Então, se não tá no box da caixa de cinema, que vale a pena. Comprem lá. E o box da casa de cinema. Da casa de cinema. Da casa de cinema, isso. E o outro é... O box da caixa. O outro... O outro é o filme do Gustavo Spolidoro, que foi nosso professor, que, tem tudo a ver. Que é um plano de sequência. Né? O Ainda Orangotangos, que é um longa-metragem de 2007. Não sei se ele tá em algum streaming, acho que não. Mas ele foi todo filmado em plano de sequência aqui em Porto Alegre. Foram 6 takes, eu acho que eles escolheram o segundo. E foi em 2007, né? Então foi uma baita produção. Deve ter sido difícil para burro fazer isso. Mas... fica aqui, acho que se relaciona com esse filme por isso, né? Por ser um plano de sequência. O Ainda Orangotangos talvez seja o último filme porto-alegrense de uma época que o cenário era bem menor e que, assim, que a órbita desse filme girou basicamente o cinema de Porto Alegre inteiro, assim. Tava todo mundo mobilizado pra fazer isso. Eu não participei diretamente, mas ouvi histórias e coisas de pessoas que trabalharam, que eu tenho conexão direta, então é aquela coisa, tipo, o filme mesmo que tu não tenha visto, não tenha tocado, se tu tava no cenário do cinema naquela época, ele fez parte da tua vida de alguma maneira, querendo ou não. Sim. Então é um filme, pra mim é muito marcado uma época. Eu acabei assistindo depois, não achei tão... Não sou um grande fã desse filme, mas eu acho que ele tem valor, assim, acho que vale a pena. E tu, Leonardo? Vou recomendar um filme também que é sobre bastidores fazendo escala, que é um filme que eu assisti ano passado e gostei muito, que é o Babilônia, da Damien Chazelle. Claro, é um filme hollywoodiano. Controverso para um burro! O filme, não tu. Foi meio um fracasso, assim, o filme, né? Mas eu acho muito... E o Leonardo tá ameaçando nos fazer ver esse filme faz horas, então vai acontecer, eventualmente. Uma hora vai acontecer. Eu também, a minha recomendação vai mais na vibe do Leonardo, assim, que é um filme sobre fazer filmes, mas é sem metalinguagem, filme tradicional, hollywoodiano, com grandes atores, grandes diretores, grande elenco, aquela coisa toda, que é Ed Wood, de Tim Burton, que é, eu acho, talvez um dos melhores filmes, assim, biopics, que é sobre o diretor Ed Wood, que é muito conhecido por fazer filmes de baixíssimo orçamento, meio que de qualquer jeito, improvisando coisas, chamando o dentista para fazer papel de ator que faleceu no meio da produção e coisas assim. É um filme para mim também profundamente fascinante, é uma vida interessante, tudo mais. Super recomendo Ed Wood. Apesar de ter o Johnny Depp, ainda acho que se sustenta apesar disso. E é isso, assim chegamos ao final da discussão, ao final do episódio. Nosso próximo episódio vai ser enquete, que recém foi ao ar. Então a gente não tem resultado ainda.
Vai ser... nessa sexta-feira, a enquete já está disponível no YouTube e no feed do Instagram, e nessa sexta-feira, ainda a qualquer momento, vai entrar no Stories e vai ser postada junto no Spotify com esse episódio. Uhum. Então, é isso. Já podem votar lá e daí no próximo episódio voltamos com o filme vencedor. Por enquanto tem um voto pra presença que tá ganhando com 100%, mas é um voto. Ó, Nesse exato momento a gente... termina a votação, terminou a votação. Parem as máquinas. As outras opções são os bons costumes, né? As boas maneiras. As boas maneiras. Eu tô fazendo de cabeça, apesar de ter recém aberto a janela. Eu já fechei. E o grito, o original, o japonês, são as 3 opções. Votem lá, por favor. Daí semana que vem a gente volta com um filme que for eleito como a pedra final do nosso mês de Halloween, outubro. E daí a gente retoma as atividades mais costumeiras do canal, /podcast, /comunidade, /vida pessoal das pessoas que fazem esse negócio audiovisual que tu tá consumindo agora. A gente vai retomar nossas atividades, provavelmente com um filme escolhido por mim, não sei ainda. Nós vamos ter que combinar isso, mas eu tô falando backstage no ar. Mas isso é assunto pro próximo episódio. E até lá, muito obrigado, Leonardo, por ter participado desse episódio. De nada. Fiquei feliz, eu fiquei muito feliz que vocês gostaram do filme. Eu não falei isso na hora, mas eu devia ter falado. Que bom. Porque, É um filme bem divertido. como eu falei, eu tava um pouco inseguro, porque é um filme que eu não sei como uma pessoa normal reage a ele, eu sei como eu reagi. Mas assim, eu fiquei... Com certeza é um dos filmes mais divertidos que eu vi esse ano. Ó, Não, isso é significativo pra mim. Sim, sim. Muito obrigado, Alexandre, também. Tamo aí. Valeu. E muito obrigado a todo mundo que está nos ouvindo nesse momento. Está ouvindo até agora, é um herói. E a gente, ou uma heroína, e a gente aprecia, ou herói, ou não... Enfim, não sei como... Eu também. A gente tentemos, todo mundo é apreciado, independente da sua identidade. Enfim, muito obrigado e até semana que vem. Action! Bom. Muito bom. O Leonardo não faz nada. Eu só fiquei estupefato. Não, bom, Rafael, tu tem que começar todos os episódios. Abre a letinha e grita action. Sério, foi muito bom, porque foi uma coisa muito inesperada. Se colocar isso em todos os episódios vai ser genial.